Olá! Estamos aqui novamente e hoje vamos falar sobre geometria plana. Eu sou Larissa Dias, estudante de licenciatura em matemática na UEG, e vamos para o nosso tema. Quando nós falamos de geometria, o que se te vem à mente? Geralmente são formas, figuras em si. São eles círculos, quadrados, triângulos, polígonos, regulares, irregulares e as mais diversas formas. E nós estamos tão imersos nessa geometria que tudo ao nosso redor nós conseguimos enxergar formas, tá? Mas e quando isso é levado para os cálculos? Seria isso uma matéria muito interessante de se calcular, ver a medida de cada lado, a área, os perímetros de cada figura. E é isso que nós vamos ver hoje, vamos lá? Primeiramente, nós precisamos identificar quais seriam essas principais figuras dessa geometria plana. E uma delas são os triângulos, que seriam aquelas figuras que têm 3 lados e, respectivamente, também 3 ângulos. Por isso que eles são chamados de triângulos. Então, vamos observar as propriedades de um triângulo. Sempre são eles com 3 lados e 3 ângulos, igual eu havia falado anteriormente. Então, uma característica bem definida dos triângulos é que toda vez a soma dos ângulos externos, que seriam os ângulos do lado de fora de um triângulo, sempre vai dar igual a 360. Então, se eu for somar esse ângulo aqui de fora, mais esse ângulo aqui de fora, mais esse outro ângulo aqui de fora, sempre vai dar igual a 360. Em contrapartida, a soma dos ângulos internos, que seriam esses aqui que eu desenhei, a soma deles sempre vai dar igual a 180 graus. Ok, uma curiosidade bem interessante é que o menor lado de um triângulo é sempre oposto ao menor ângulo. Aqui, ó, esse daqui é bem característico. Esse aqui é o lado menor, então ele sempre vai ficar oposto do menor ângulo, que seria esse daqui. Esses outros dois aqui são um pouco maiorzinhos do que esse ângulo aqui. E, em contrapartida, o maior lado é sempre oposto ao maior ângulo. Nesse triângulo aqui, esse é o maior ângulo, então ele está oposto ao maior lado do triângulo. Ok, agora nós vamos estar classificando os triângulos pelos tipos dele. Temos aqui o primeiro, o triângulo equilátero. O que seria um triângulo equilátero? É um triângulo em que todos os lados deles têm a mesma medida. Aqui não sei se dá para perceber, mas quando um triângulo tem esses risquinhos e sempre é o mesmo risquinho, significa que cada lado do triângulo é sempre igual ao outro que também tem o mesmo risquinho. O segundo tipo seria o triângulo isósceles, que no caso tem 2 dos lados deles que são iguais. Por isso que esse daqui tem 2 risquinhos e esse daqui também, porque esse lado é igual a esse lado. A medida dele seria igual. E um outro terceiro com um ângulo diferente. E o triângulo escaleno, em que cada lado do triângulo tem uma medida diferente. Por isso que cada uma deles tem um risquinho diferente, certo? Isso são os tipos de triângulos de acordo com a medida de cada lado. Agora nós vamos ver os tipos de triângulo de acordo com a medida dos seus ângulos. O mais conhecido de todos é o triângulo retângulo. Por quê? Porque um dos seus lados, a medida dele é igual a 90 graus, que é esse daqui, que é o triângulo que a gente usa para poder aplicar o teorema de Pitágoras, que nós vamos falar mais para frente. Temos também o triângulo acutângulo. E o que seria esse? No caso, cada um desses ângulos que tem aqui dentro, que seriam os ângulos internos, todos eles são menores do que 90 graus. Por isso que eu coloquei o triângulo aqui, desse lado da boquinha, que seria esse sinal, que eles são menores do que 90 graus. E o último triângulo, que seria o triângulo obtusângulo, que o quê? Que um desses lados do triângulo vai ser maior do que 90 graus. Por isso que ele tá aqui o triângulo desse lado, da boquinha do maior, 90 graus. Certinho? Vamos para a próxima figura então. Temos também agora os quadriláteros, que seriam aquele, como o nome já diz, que tem 4 lados e também 4 ângulos. Temos aqui esses quadriláteros, e são eles. Temos o trapézio, que é a base dele, ele é maior. Aí temos as outras duas partes aqui e a superfície dele, que seria a tampa de cima, por assim dizer, é uma parte um pouco menor. Temos também um paralelogramo. Como que nós iríamos caracterizar os paralelogramas? Que no caso, tanto a base como a
tampa dele são, no caso, paralelas umas às outras. Assim como esse outro lado e esse outro lado também é paralelo um ao outro. O que significa paralelo? Que esse daqui com esse daqui tá seguindo ambos na mesma direção. Eles nunca vão se tocar. Tanto esse daqui também. O que acontece? Os outros tipos de quadriláteros aqui, eles também vão ser paralelogramas. O losango, por exemplo, os lados deles são paralelos um ao outro, assim como o paralelogramo. Só que o paralelogramo ele é mais tortinho assim, o losango ele é retinho. O retângulo, que no caso são paralelos um ao outro, só que no caso a esse lado vai ser igual a esse, e os outros dos dois vão ser mais compridinhos. Temos também o quadrado. Qual é a diferença do quadrado com os outros quadriláteros? Seguinte, todos os ângulos internos deles vão ser retos, então cada lado dele vai ter um ângulo de 90 graus. Isso também acontece com o retângulo, só que no caso do quadrado, todos os lados deles também vão ser iguais. No caso do retângulo, somente a base e a tampa dele é igual, e os outros dois lados que são iguais um ao outro. E agora nós vamos ter a definição de côncavo e convexo. Qual é a diferença de um para outro? Quadrilátero irregular, no caso, que seria, ele pode tomar qualquer forma. Pode fugir daqueles outros tipos, que aqueles lá são os regulares, por assim dizer. No caso, ele é côncavo quando a gente coloca dois pontos em qualquer lugar desse quadrilátero, e aí quando a gente vai traçar um segmento de reta de um ponto para outro, ele sempre fica dentro desse quadrilátero. E o que vai ser convexo? É exatamente o oposto. Quando eu coloco dois pontos em qualquer parte do quadrilátero, e quando eu traço o segmento de reta, ele tem que estar, no caso, uma parte de fora. Essa é a diferença. O côncavo sempre vai estar dentro, não interessa onde eu colocar, e o convexo, vamos supor, se eu colocasse um ponto aqui e traçasse um segmento de reta, tem uma parte que fica dentro dele, ok? Mas tem outra parte que não fica dentro, e como ele não fica dentro em todas as opções, então ele acaba se tornando um quadrilátero convexo. Temos também os círculos, mas você me pergunta, não seria circunferência? Então, qual seria a diferença real entre um círculo e uma circunferência? A diferença, na verdade, ela é bem simples. O círculo vem para falar de toda a área dentro dessa delimitação aqui. Então, é todo esse espaço dentro dele. Já a circunferência, ela vem para poder falar sobre essa área que circula o ponto do meio de uma determinada distância do meio, que a gente chama de raio. Então, todos os pontos dessa circunferência têm a mesma distância do ponto. Então, essa linha que gira em volta, que circula o ponto do meio, é chamada de circunferência. Não é sobre o que tem dentro, mas é sobre essa linhazinha que circula ele aqui. Por último, temos os polígonos regulares. Mas por que regulares? É simples, todos os lados deles têm a mesma medida. Vamos ver? Então temos eles aqui. Os polígonos regulares são todos aqueles que têm os lados da mesma medida e eles são côncavos. Que no caso, qualquer ponto que você colocar, que vai ter uma ligação entre um e o outro. Aqui temos o triângulo, só que no caso esse daqui seria o triângulo equilátero, que todos os lados dele são iguais. O próprio quadrado, que também são todos iguais. Aí temos aqui o pentágono de 5 lados, o hexágono de 6 lados, o heptágono de 7 lados, o octógono de 8 lados e por aí vai infinitamente. Eu consegui desenhar mais ou menos isso aqui para poder vocês terem uma noção de quais seriam os polígonos regulares, ok? Agora vamos falar de perímetro. O que exatamente seria um perímetro? Perímetro nada mais é nada menos do que a soma das medidas de todos os lados daquele polígono que você está estudando. Então é simplesmente você pegar a medida de cada lado, somar tudo e vai dar o perímetro. No caso do círculo é um pouquinho especial porque você vai ter uma formulazinha somente para ele. Aqui nós temos alguns exemplos. Temos o triângulo, eu usei um triângulo retângulo para poder usar como exemplo. Aqui nós temos, no caso, um triângulo com medidas de lado 3, 4 e 5. O perímetro não é a soma dos lados, então nós só vamos somar 4, 3 e 5. Se eu quiser colocar em outra ordem, professora, não tem problema nenhum. Pode colocar na ordem que você quiser. Afinal de contas, é só uma soma. Então, 4 mais 3 mais 5 igual a 12. Ah, essa é a resposta? Sim. Nossa, tá fácil demais. Mas é só isso mesmo.
Aqui, nós temos um quadrado. Aqui nós temos risquinho em todos os lados do quadrado e o risquinho tá mesmo. Além do fato do quadrado ser um polígono regular, significa que todos os lados têm a mesma medida. Então, se todos os lados têm a mesma medida e eu só tenho um lado de um desses, então significa que todos os lados vai ter a mesma medida que está indicando aqui em cima. Logo, vou ter o 2 aqui. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, o 2 4 vezes. E 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. Então, o perímetro dessa figura aqui seria 8. Aqui nós temos outro polígono regular, que seria o pentágono. Então, se um dos lados dele é 3, significa que seria 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. O 3 5 vezes, porque ele tem 5 lados. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 3 vezes 5, se você quiser facilitar a sua vida, é igual a 15. Essa daqui é o perímetro dessa figura. Aqui nós temos um quadrilátero irregular, que no caso ele não tem os lados iguais. Aqui, esse lado tem 2 centímetros, esse tem 3, esse tem 1 e esse tem 4. É só somar? Sim, é só somar. Vamos pegar aqui. 2 mais 3 mais 1 mais 4. Então, o perímetro dele é igual a 10. Certinho? É só somar aqui tudo certinho. No caso do círculo, que é o que eu tinha dito que era um pouco especial, nós vamos usar essa fórmula aqui. Seria 2 vezes o π vezes o raio. Ok, vou explicar cada um. O π, ele é uma dízima periódica. O que significa isso? Que ele é um número que não acaba nunca. Só que aqui nós vamos usar somente o 3 e os dois números depois da vírgula, que seria 3,14. Então, toda vez que você vê o π em alguma expressão, em algum lugar, você tem que lembrar que ele equivale a 3,14. Tá, e esse R aqui que seria o raio, o que é ele? Lembra que eu falei que a circunferência, cada ponto dele é igualmente distante do seu centro? Então, essa distância do centro até qualquer um dos lados da circunferência é chamado de raio. Ah, é igual o raio da bicicleta? É exatamente isso. Nós podemos usar isso como um bom exemplo. Aqui. Então, a fórmula para calcular o perímetro é a seguinte. Nós temos o 2, que vai multiplicar o π, que vai multiplicar o raio. O raio aqui, da nossa questãozinha, deu que é igual a 2. Então, seria 2 vezes o 3,14, que é o π, vezes o 2. Ai, mas eu tenho um pouco de dificuldade de calcular número com vírgula. Ok, vamos organizar os mais fáceis primeiro. Vamos colocar esse 2 junto desse 2. Então, esse 2 ficou do lado desse 2 vezes o 3,14 aqui desse lado. Ok, 2 vezes 2 é fácil, dá para fazer de cabeça, não é? 2 vezes 2, 4. Vamos colocar ele aqui do outro lado. Então, seria 4 vezes 3,14. Ai, professora, eu sou muito bom de cálculo, quero fazer isso num papel sozinho. Faz tudo certinho, pode ir, seja confiante. Aqui, então o resultado dá 12,56. Ai, professora, eu não sou muito bom de cálculo, então eu posso deixar de uma maneira mais fácil? Pode sim. Não vai estar errado, vai estar um pouquinho diferente só a conta. Depende do que a questão vai te perguntar. Então, se você quiser colocar só, no caso, o 4 vezes o 3,14 igual a 12,56, tá certo. Mas se você quiser também deixar só 4 vezes o π, também tá certinho da mesma forma. Afinal de contas, o 3,14, ele é igual ao π. Então, colocar o 4 do lado do π é a mesma coisa de colocar 12,56. A única diferença é a fórmula de escrever mesmo. Agora vamos calcular a área. A diferença entre perímetro e área é que o perímetro você calcula só o ladozinho da medida dos lados de fora. Então, a área vem para poder medir todo o conteúdo, o que está dentro daquele seu polígono. E cada uma das formas tem uma maneira diferente de calcular essa área. Afinal de contas, o formato deles são diferentes. Então, vamos ver lá cada uma dessas fórmulas e como que podemos aplicar? Aqui, vamos calcular a área desse triângulo. Toda a área do triângulo vai ser a base vezes a altura, que é o ponto mais alto até a base, com um ângulo reto, que significa a altura, base vezes a altura, dividido por 2. Então, se eu tenho um triângulo que a base é 13 centímetros e a altura 7, então nós vamos fazer da seguinte forma. 13 vezes 7, que é igual a 91. E o 91 dividido por 2 é igual a 45,5 centímetros ao quadrado. Por que centímetros ao quadrado? Agora nós estamos falando de área. Então, toda vez que você for colocar sua unidade de medida, ela vai ter que estar ao quadrado, porque ela está se tratando de uma área. Agora vamos falar da área do quadrado. O quadrado em si, ele sempre tem
lados iguais. Então, tanto faz você falar base vezes altura ou lado vezes lado, já que os lados deles são sempre iguais. Então, se o lado dele for igual a 2, vai ser lado vezes lado, então seria 2 vezes 2 igual a 4 centímetros ao quadrado. Temos também outros quadriláteros. Cada quadrilátero tem uma fórmula diferentezinha para poder se resolver. Então, caso queira dar uma aprofundada, é só ir pesquisando cada fórmula de cada quadrilátero e você vai descobrir a forma de calcular cada um. Então, temos aqui a área do círculo. Temos que esse círculo aqui, essa é um pouquinho diferente. Temos o π, agora não é 2 vezes π vezes r, agora é π vezes r ao quadrado. Tá, mas o que significa r ao quadrado? Seria 2 vezes o 2 aqui de cima? Não. É assim. Se o nosso r, que tem um valor de 2, que tá aqui escrito, foi colocado aqui, então a gente substitui o r pelo 2, fica da seguinte forma. π vezes 2 ao quadrado. Não é esse 2 vezes esse 2 aqui. É dessa forma. Esse número de baixo, que a gente chama de base, esse número base vai ser multiplicado pela quantidade de vezes do de cima. Então, se aqui está falando 2, eu tenho que pegar esse número e multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes aqui. Então, seria 2, esse 2 aqui de baixo, multiplicado 2 vezes. Ah, professora, mas e se aqui tivesse um 3? Então, seria esse 2 3 vezes. Seria 2 vezes 2 vezes 2. E assim vai. Então, a quantidade de vezes é o número de cima que vai mandar. 2 vezes 2, 4. Aqui temos o nosso resultado. π vezes 4. Só que como nós queremos a areazinha exata, poderia deixar assim? Até que poderia, só que teria que colocar o centímetro ao quadrado. Mas como nós queremos ele certinho, então vamos calcular por 3,14. Vezes 4 seria 12,56 centímetros ao quadrado, que seria essa a área do círculo. Teorema de Pitágoras. Tá, o que seria esse teorema? O teorema, ele é na verdade a relação de medida entre os lados do triângulo retângulo, que seria aquele que tem um lado de 90 graus. E o que esse triângulo fala? Ele fala que a soma dos catetos, que seriam os lados que fazem parte do ângulo de 90 graus, a soma das medidas dele ao quadrado seria igual à hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa, no caso, ao quadrado, que é igual essa imagenzinha aqui do lado vem mostrar para vocês. Tá, mas para que isso serve? Vamos supor que você só tem a medida de 2 desses lados do triângulo e você quer descobrir o terceiro. Daí é a hora que você pode aplicar esse teorema de Pitágoras. Vamos dar uma praticadazinha só para vocês verem como é que funciona. Então vamos estar demonstrando esse teorema da seguinte forma. Nós temos aqui um triângulo retângulo, que um dos lados dele é igual a 3 centímetros e o outro é 4. Mas nós queremos saber qual é o valor do outro lado, que aqui eu coloquei como H, que é o nome da hipotenusa. Por que hipotenusa? Porque esse é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. E a fórmula vai ser sempre essa daqui, que a soma desses dois lados perto que compõe esse ângulo que é reto aqui, que a gente chama de cateto. Então, esse lado aqui é chamado de cateto, esse outro também de cateto e esse aqui de hipotenusa. Então, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, aqui nós temos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? A gente lembra que é a base vezes a base, a quantidade de vezes que está em cima, certo? Então, aqui vai ser 3 vezes 3, que são 2 vezes que está mandando aqui, 2 vezes, mais 4 vezes o 4, 2 vezes porque está mandando aqui. Aqui, como a gente não sabe o valor de H, vamos deixar dessa forma aqui por enquanto. Ok, 3 vezes 3, 9. Desce o mais, 4 vezes 4, 16. Aqui a gente não sabe também, a gente desce do jeito que está. 9 mais 16, 25, desceu o H ao quadrado. Ok. O que a gente pode fazer agora? Lembra que a gente sempre deixa, quando é uma equação que tem um valor de igualdade, a gente sempre deixa letras de um lado e números de outro? A gente vai fazer a mesma coisa. Tá, mas isso aqui tá ao quadrado. A gente sempre passa pro outro o contrário, que seria o inverso. Mas o que é inverso dessa potência, que é o nome dessa expressão aqui que eu coloco as coisas ao quadrado? É a raiz. Tá, mas o que é raiz?
quando a gente pega esse daqui ao quadrado, a gente não pega, vamos supor, o 3. Não é 3 vezes 3, 2 vezes, que vai dar igual a 9? Então, se a gente pegasse a raiz de 9, seria 3. Porque a raiz é para poder descobrir qual número vezes ele mesmo que vai dar esse número aqui. Então, qual número que vezes ele mesmo que vai dar esse aqui? A gente pega esse aqui, que está em potência, joga para o outro lado com a raiz. Aí vai ser a raiz de tudo que está do outro lado, que é o 25. Aqui fica livre, ok. Então, nós temos que achar a raiz de 25. Qual o número que vezes ele mesmo dá 25? Vamos fazer a conta. Como a gente não sabe ainda, vamos começar pelo primeiro. O primeiro número, no caso, seria o número 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Aqui não é a raiz de 1 que a gente quer, então pula 1. 2 vezes 2, 4. Aqui também não é a raiz de 4 que a gente quer. 3 vezes 3, 9. Também não é a raiz de 9 que nós estamos querendo descobrir. 4 vezes 4, 16. Também não é a raiz de 16 que nós estamos querendo descobrir. 5 vezes 5, 25. Olha, é a raiz que a gente quer descobrir. Então, o que isso significa? Que a raiz de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Certinho? Então, a raiz de 25 igual a 5 igual a hipotenusa. Olha só, então descobrimos que a nossa hipotenusa vale 5. 5 o quê? Aqui não está a unidade de medida de centímetros, então aqui também vai ser de centímetro. Então, a nossa hipotenusa igual a 5. Logo, esse lado aqui do nosso triângulo retângulo equivale igual a 5, porque é igual a hipotenusa e a hipotenusa vale 5. E por hoje é só. Curta, compartilha, veja de novo caso tenha alguma dúvida. E é isso. Até a próxima.